De volta com a Ação Nacional, que está de volta. No primeiro bloco, nós começamos a conversa sobre os desafios em conciliar a vida pessoal e profissional. E aqui conosco estão o coach Marcos Tonin e a empreendedora para mulheres Lisa Bueno. Bom, a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior, inclusive nós vimos até um VT a respeito do home office, né? Isso. A dificuldade da mulher tentar trabalhar com a criança em casa. Nós abordamos também que é necessário ter uma disciplina para que a gente possa cumprir isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Existe o mercado de trabalho está cobrando demais, ele cobra demais, principalmente da mulher, que nem a Liz estava falando, que existe uma sobrecarga, porque no fim ela acaba tendo a responsabilidade dos filhos, né? De amamentação, de todo esse lado. E o mercado de trabalho também acaba, assim, tem uma cobrança muito brusca em cima disso. Eu acho que não são todas as empresas que acabam conseguindo compreender a situação da mulher, né, no mercado de trabalho. Como é que é isso? É o desafio, né, Júnior? Na verdade, sim, a cobrança ela é maior. A mulher ela não desenvolve um papel só, né? Então ela tem vários papéis, né? Então ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa. Em muitos momentos existem, né, as mães que precisam chegar em casa e ainda fazer janta, porque o maridão está lá, o bonitão está lá esperando a janta. E assim, essa é uma relação muito comum. Né, assim, algumas empresas, Júlio, o que é interessante? Algumas empresas começam a colocar neste momento, já há alguns anos, algumas décadas atrás, uma década atrás, algumas facilidades para isso. O que pode ser encarado também como um problema ou uma oportunidade. Então, por exemplo, existem empresas e multinacionais e nacionais grandes que fazem isso, onde elas têm creches, elas têm... a mãe pode levar o filho para o trabalho, deixar ele na creche que está dentro da própria empresa, então a mãe tem a segurança de que a criança está ali, então existe uma equipe preparada para isso, desde de pedagogos, nutricionistas, enfim. O que pode virar uma grande armadilha, porque em determinados momentos a mãe fica pensando o seguinte, ela está lá e o chefe lá, pro final do horário do trabalho dela, chama ela para uma reunião. O que ela não poderia fazer se fosse uma creche externa, né, de sair correndo, ou uma escolinha onde ela sairia correndo, por exemplo, para, olha, o horário da minha criança sair. Então ela acaba ficando mais tempo no trabalho, porque tem alguém que cuide. Aí vira uma armadilha, porque tem essa ilusão de que já está ali mesmo, eu sei com quem está sendo cuidado, mas existe um outro papel que ela precisa desempenhar dentro de casa, né? E a criança também tem que sentir que isso está acontecendo. O que fica difícil, na verdade, é que neste momento, quando a mulher engravida no ambiente de trabalho, Júnior, já é um desafio, né? Porque o chefe começa a ver de uma outra forma, os colegas de trabalho muas das vezes falam assim, ela está fazendo um corpo mole porque está grávida. E não entendem, e tem estabilidade, não entendem o que ela está passando. Então, assim, a única que pode falar isso agora aqui, Júnior, é a Lisa, ou seja, diz que a mulher tem muito sono, né? Minha esposa teve muito sono, diz que tem mulheres que têm vários tipos de sintomas, então... O gestor direto precisa respeitar esse momento, ele precisa estar preparado para aceitar aquele funcionário daquela forma. Não é porque a mulher ficou grávida que ela fica menos competente, mas existem questões interessantes ali onde ele tem que observar, por exemplo, ela vai muito mais vezes para o banheiro. Então, se ele não entender o que está acontecendo, ele vai achar, pô, essa mulher agora ficou o dia inteiro indo no banheiro, o que está acontecendo? Né? Então, precisa ter um diálogo muito aberto, a empresa precisa aceitar, desde da instrução do próprio recursos humanos dentro de uma empresa, em falar para esse gestor, amigo, olha só, ela está grávida, existem alguns complicadores e a gente precisa de um cuidado X com ela aqui. E o cuidado quando ela volta, porque ela está amamentando. Então, o horário de trabalho é reduzido, só que dentro da empresa as metas continuam as mesmas, as exigências são as mesmas. E aí a mãe... O ritmo de trabalho dentro da empresa muda, permanece. Exatamente. A pessoa, quando chega, que ela chega... Ela chega com o avião está em voo, de novo, né? Exatamente, é um baque, porque ela está com a cabeça em dois lugares a partir dali, né? Em casa e o filho. Então, não é fácil administrar essa questão, as mulheres sabem muito bem disso, porque existe uma cobrança, existem recursos humanos, empresas que não contratam mulheres em determinados momentos de vida, porque sabe que ela vai engravidar, sabe que ela vai casar e daqui a pouco vai ter um filho, né? A Lisa mesmo falou que ela já chegou a estar nesse papel, né, de não contratar. Exatamente. Tinha alguns casos, dependendo de quem era o chefe, eu trabalhei em RH, e dependendo para quem era o chefe ali que eu ia contratar, eu falei assim, não adianta. Se eu colocar uma mulher aqui nessa posição, ela vai ter problema com esse chefe que não vai entender, uma mulher com filho, né? Não vai entender das necessidades dela. Então, às vezes, não passava no processo de seleção por causa da questão de não ter filho, às vezes por ser separada, esse tipo de coisa. É um absurdo, era né? um absurdo, mas absurdo. Não que isso fosse o meu preconceito, mas eu sabia que era o preconceito da pessoa para quem eu estava contratando. Eu tive problema na última empresa que eu trabalhei, um dia que eu precisei levar filho no médico e a minha chefe, a minha gerente era uma mulher.
E ela ficou brava comigo que eu tenho levado meu filho no médico. Eu falei assim, gente, mas hoje ele está precisando ir no médico? Ela falou assim, por que você não levou outro dia? Então, não tem essa compreensão, né, dessas necessidades, como é que funciona a dinâmica de uma mulher com filhos, né? Então, é uma realidade bastante grande, diferente quando você está de um lado, quando você está do outro. Eu já estive dos dois lados, na contratação, depois como mãe. É difícil realmente de se conciliar nesses papéis. Agora, Lisa, como fica a mulher com a gravidez? Ela pode se sentir culpada ao pensar que a partir daquele momento não será mais a mesma profissional? Diante dessa situação, fala, puxa, eu não estou sendo mais competente. Porque é difícil também, o Marcos estava falando também uma coisa interessante, porque a pessoa está lá 4 meses, 6 meses, depois ela retorna para o trabalho. Exato. É um baque enorme. Primeiro que o empreendedor tem que entender... que a pessoa está voltando e existe o lado emocional no meio disso. Ela está deixando o neném em casa, coisa que ela não fazia isso há 4 meses, que nasceu de dentro dela, que ela vem cuidando, trocando a fralda, dando mamar, enfim, toda aquela... E depois, de repente, ela tem que largar o neném lá, deixar ele e vir trabalhar, né? A sensação dentro da mulher deve ser uma coisa assim, você explica para nós. É bem tumultuada, assim. Eu, por exemplo, eu adiei muito, né, o processo de ser mãe, porque eu sabia que ia impactar muito na minha carreira, né? Ia ter uma mudança muito grande, mas eu engravidei no momento que eu queria, né? Foi muito programado. Mas às vezes não é sempre assim, a mulher acaba engravidando de uma hora para outra, mas como foi programado, eu já imaginava essa mudança que ia sofrer, mas também não imaginava que ia ser tanto, né? Não tinha ideia de tudo que envolvia o processo de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. Então, realmente, está grávida, ali fica uma série de questões na cabeça, como é que vai ser, eu não consigo mais acompanhar, não tenho mais o mesmo ritmo, eu estou passando mal hoje, às vezes você fica lá no trabalho passando mal para tentar dar conta, para realmente você não ficar sendo mal vista pelos empregadores. Mudou muita coisa aqui, eu cheguei a mudar o layout. Depois você volta, você afasta, você fica esse tempo, né, em casa. Quando eu voltei pro meu último emprego, já tinha uma pessoa no meu lugar e realmente assim, a pessoa não ia mais sair dali, eu tinha que arrumar um outro lugar para eu me recolocar. Então, muda muita coisa, né? Então, a gente fica nesse medo. Agora dá a gente uma sensação de ser traída? Exatamente, assim? exato. É uma sensação dessa? Você se dedica tanto para a empresa, né? E daí no momento que você realmente precisa desse acolhimento, quando você volta, você não tem. Pelo contrário, você ainda leva um pé na bunda, desculpa. Bem isso aí, sabe? Então, fica realmente, são situações, são fases. Se a empresa, o chefe não estão bem preparados para passar e com esse relacionamento com o empregado, com a empregada no caso, fica tudo muito tumultuado, né? Uma questão importante também, Júnior, assim, tem empresas que se preparam para desligar mulheres quando elas voltam da licença maternidade. Nossa, então, assim, e isso e as pessoas sabem disso. Então, qual que é o grande estresse? É que ela sabe que quando ela volta, ela vai ficar mais ou menos uns 6, 7 meses e vão desligá-la. Então, assim, essa sensação de traição. Por outro lado, o que a gente está pintando só um lado da história. Lógico. Mas tem um lado também interessante, que existem mulheres muito bem, que têm esse processo de maternidade muito bem definida, tanto quanto o papel profissional. E elas conseguem voltar numa boa. Então, ela sabe que, ok, vou ficar 6 meses, mas eu preciso trabalhar, isso é uma condição que eu tenho. Ela deixa na creche, ela desenvolve uma parceria com a creche, onde ela deixa a criança e fala, olha, vai ficar ali, eu sei que está bem cuidado. Isso é um ponto também que deve ser observado. Aonde vai deixar essa criança, até para que ela possa ir trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, se é que existe tranquilidade nesse momento. Mas sim, deixar de um lugar onde você sabe que vai ser bem cuidado, onde tem valores, que vão se construir valores daquilo que a família acredita. Então a mãe ela consegue ficar um pouco mais tranquila e desempenhar bem o papel dela profissional. Eu tenho clientes que têm filhos que nem parecem que têm. E aí a hora que ela conta, eu tenho um filho de 2 anos. Eu falei assim, mas você viaja tanto, que hora que você vê seu filho? A hora que eu posso. Mas, assim, é uma coisa que é muito bem definido dentro de casa. O marido assume um papel, fala, ok, quando eu estou fora, o marido assume. Então, existe esse outro lado também, né? Sim. Agora, será que a creche é uma boa alternativa para as pessoas que pretendem conciliar as atividades profissionais e filhos? Veja essa experiência. Durante a semana, essa é a rotina de alguns pais. Antes de ir para o trabalho, a Escola de Educação Infantil é a primeira parada do dia. São pais que trabalham o dia todo, né? Geralmente não têm familiares na cidade e preferem deixar na escola pelo fato de nas férias, julho, janeiro, a escola está aberta, né? Então fica mais fácil para eles e eles deixam o dia todo na escola.
A gente não tem, assim, familiares que a gente possa deixar. Então, aí teria a babá ou a escolinha, né, pra gente fazer a opção. Então, nós optamos pela escola porque a gente achou que fosse ser mais prático, por conta, assim, de você ter uma pessoa dentro de casa, para você colocar alguém dentro da sua casa para trabalhar, você tem que ser alguém, assim, que você confia, que tenha uma referência. Aí, eu fiquei em dúvida entre voltar a trabalhar ou continuar assim em casa para cuidar dela, né? Só que sim, por questões financeiras seria muito difícil naquele momento. Então não poderia deixar de trabalhar. A adaptação dos pequenos é tranquila. Já para os pais, essa separação é um pouco dolorida e quem sofre mais são as mamães. A adaptação dela foi super tranquila, ela não teve problema nenhum. Ela começou a vir com 5 meses, cada dia ela ficava um pouquinho até ela ficar período integral. A adaptação mesmo foi minha de ficar sem ela, porque eu que chorava todos os dias de deixar ela aqui, mas ela mesma não teve problema nenhum. E a gente assim liga para saber como tá mesmo, se dormiu, se mamou, né? Aquela preocupação de mãe mesmo, assim, para saber se tá tudo bem. Porque você fica trabalhando e você fica pensando. Aí eu ligo pra ela, falo, você ligou lá na escolinha pra perguntar, porque eu não ligo na escola. A informação minha vem dela. Ela falou assim, não, tá tudo bem. Eu falei, então tá bom, então. A comunicação entre escola e pais é feita através de um diário com todas as atividades das crianças. E nós temos um caderno de relatório diário do aluno, onde nós anotamos os horários de mamadeiras, os horários de alimentação, de trocas de fralda. Então, todo dia, os pais recebem um relatório do aluno na escola. A relação assim, que a gente tem com a escola, a gente confia tanto neles, que a gente sabe que se acontecer alguma coisa, se a Maria Olívia não estiver bem, eles ligam pra gente. Só a partir do momento que eu deixo ela aqui no portão, eu não tenho preocupação nenhuma. Bom, Lisa, o que deve ser levado em conta diante desse VT que a gente acabou de ver, aí na hora de decidir o que fazer com o filho durante o turno de trabalho dos pais? Eu coloco na creche, é uma babá, eu peço demissão do serviço, o que eu devo fazer? Realmente, você tem que analisar o que a sua circunstância, né, sua condição permite, né? Então, tem pessoas que têm condições de pegar uma babá, outras preferem deixar com a mãe ou com a sogra ou com algum outro parente, e outros realmente vê a creche como uma melhor opção. Foi a minha escolha, né? Quando eu fui retornar a trabalhar, eu realmente preferi deixar com uma escolinha. Para escolher, eu fui em 20, né? Eu gosto, sou muito criteriosa, né? Então, eu fui em várias de Campinas, porque o que melhor me atendesse, questão de férias, é uma coisa que pega muito, né? Então, como é que vai fazer nas férias? E eu não só tenho 30 dias, né? Na época, só tinha 30 dias de férias, então a escola para nas férias, não para, tem curso de férias, não tem. Até que hora que a escolinha funciona? Então, você tem que ver muito, porque é o horário que você vai entrar, que hora que vai sair. Na época, eu precisava de uma escolinha que tivesse uma extensão maior, porque eu saía do meu emprego, pegava um trânsito para até chegar na escolinha. Hoje, eles estão numa outra escola que é bem mais reduzido o horário, né? Mas é porque eu tenho essa flexibilidade hoje de trabalhar em casa, não tenho mais horários rígidos, né? Então, quem tem o horário rígido tem que pensar muito bem nessa questão, realmente, colocar, né, no papel, ó, então eu preciso, não tenho férias, eu tenho que trabalhar até tal hora, a escola tem possibilidade de estender o horário, como é que a escola é, se a escola é amigável, se a escola não é, como o Marcos falou, a questão de valores, principalmente os valores dessa escola tem a ver com o que realmente acredito, o que eu ensino dentro de casa e o que eu quero para os meus filhos na frente. Então, realmente, tem que o tipo de ensino, a pedagogia que a escola oferece, né? Então, hoje eu escolhi por causa da pedagogia. Eu queria uma pedagogia diferenciada. Meus filhos estão num outro tipo de escola. Mas antes, não. Quando eu estava trabalhando, para mim, o que mais importava era a questão de horário, higiene, a higiene da escola, a flexibilidade, né? De lidar com as professoras, com a diretora, esse tipo de coisa. Depois que eu passei na vida de empreendedora, mudei um pouco a minha perspectiva em relação à escola. Vai se adequando, né? Exatamente. Marcos, com essa possibilidade da creche, os imprevistos acontecem, né? A criança fica doente, a creche pede para você buscar. Diante disso, que tipo de relação o funcionário deve estabelecer com sua chefia diante dos imprevistos que surgem com o filho?
Pois é, gestores que são pais ou gestoras que são mães, elas são mais flexíveis e entendem o que está acontecendo. Quando a gente não tem esse cenário, Júnior, na verdade é o bom e velho diálogo, né? O que tem que se entender é, sim, a pessoa vai passar num período, a mãe ou o pai também, né? Vai passar por um período onde ele está sendo testado em alguns momentos por essas situações, né? E ele tem que ser claro e objetivo com o gestor para que ele possa fazer com que o gestor entenda o que ele está passando, e muitos não entendem, mesmo que se explique, mas essa comunicação e o diálogo é o que vai valer, Júnior, porque, veja, esse profissional, ele, o tempo todo, ele já tem aquela culpa de não estar 100% do tempo na empresa, frente às cobranças, às metas e às expectativas que existem sobre ele, e também tem uma cobrança de fora, né? Ou seja, meu filho ele não pode decidir sozinho se ele vai sair da creche, pegar um carro e ir no médico, ou pegar um ônibus, né? Então, assim, é uma pessoa que depende de mim. O diálogo, ele resolve na maioria dos casos, mas não é sempre, né? Muitas vezes a gente vê pessoas se desligando da própria empresa, falando, não tenho condição mais de ficar lá porque o meu gestor não entende o meu momento de vida, ele não entende o que está acontecendo, quais são meus valores, até porque esse gestor, ele também está sendo cobrado por várias coisas. A gente acha que o gestor é sempre ruim, né? Chefe é preparado para ser ruim, mas o gestor ele também é cobrado, Júnior. Então, assim, existe todo esse jogo de interesse dentro da empresa. Então, esse gestor ele tem que ter um olhar de que aquele profissional ele está passando por um momento e nós passamos durante a vida por vários momentos, né? Os momentos onde a gente pode se dedicar sim mais à carreira, onde eu posso ficar mais tempo fora e de momentos onde eu não posso mais fazer isso. Então, por isso que existe o próprio crescimento da carreira e o desenvolvimento do trabalho de uma forma muito mais holística do que a gente fala hoje, né? Mais sistêmica, que significa o seguinte, eu faço aquilo que eu acredito da melhor forma com que eu possa fazer e eu começo a me identificar com o meu trabalho por conta disso. Então, a gente tem sim um número interessante de pessoas que deixam o local de trabalho ou para virarem empreendedores ou param de trabalhar ou vão buscar outros lugares para que eles possam desempenhar um papel profissional condizente com a realidade. Bom, e vocês que estão acompanhando o nosso programa podem contar sua experiência como pai, mãe e profissional. Escreva para a gente, açãonacional@rs21.com.br. Nós estamos também no Facebook, facebook.com.br/Ação Nacional. No próximo bloco, nós vamos ver outras realidades que afetam a vida pessoal e o ambiente profissional. Não saia daí, voltamos já.